Nossas saudações a você de casa. Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, mais um programa TV Câmara Recebe, onde nós temos um convidado para tratar de um assunto de interesse da nossa comunidade. Hoje nós estamos recebendo como convidado o Dr. Leandro Belloni, ele que é médico nefrologista e que é um dos médicos que compõe o setor de terapia renal substitutiva da Santa Casa de Tupã e que vai falar para a gente a importância desse setor dentro da estrutura do hospital e que vai explicar para a gente o trabalho que é desenvolvido, a questão do tratamento e deixar também dicas importantes de prevenção, de tratamento, para que você de casa conheça o que é o trabalho de um setor de hemodiálise e como você deve se prevenir para que essa questão possa fazer parte da sua vida, do tratamento e do dia a dia. Doutor, primeiro eu gostaria de agradecer a vinda do senhor aqui. A gente sabe a correria do dia a dia, mas para falar de um assunto tão importante que é a questão renal, da hemodiálise e do trabalho tão importante que vocês desenvolvem na Santa Casa de Tupã. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Doutor, primeiro para dar início a esse nosso bate-papo, o que é esse setor? A gente trata como setor de hemodiálise, mas o senhor me disse que é o setor de terapia renal substitutiva da Santa Casa? Esse é o termo mais correto, né? Deixa eu só colocar um pouquinho do histórico. Esse setor já existe há 27 anos, ele foi inaugurado pelo Dr. José Martinelli Bavaresco em novembro de 89, tá? Então é um setor já bem antigo, né? E aí a gente prefere falar setor de terapia renal substitutiva porque não é só a hemodiálise, né? Esse tratamento também engloba tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal, tá? Que é um outro tratamento que a Santa Casa também oferece, no qual é instalado um catéter no abdômen e esse paciente também dialisa ou filtra esse sangue por um outro método. Uma outra parte que nós temos também é o ambulatório, que também existe há 27 anos. É um ambulatório no qual a gente tenta acompanhar o paciente e tenta prevenir que o paciente chega, ou evitar que o paciente chegue a necessitar de uma terapia renal substitutiva. Então, todo esse setor faz parte, desse trabalho, né? A gente conhece mais a parte da hemodiálise, mas esses 27 anos, toda essa estrutura de atendimento. Toda essa estrutura já está montada já há 27 anos, já bem antigo isso aí. Agora é um atendimento que não é prestado só à cidade de Tupã, né? Não. A nossa sub-região engloba uma população de 150 mil habitantes. 150 mil 150 mil habitantes. A nossa sub-região é de Herculândia até Parapuã, pegando a cidade de Bastos, Iacri, Arco-Íris, né? São várias cidades que englobam, que são encaminhadas para a nossa subregional. Agora, dentro dessa estrutura de atendimento, o que vocês possuem, né, para a pessoa que está em casa entender o que é oferecido à população? No caso, o setor de hemodiálise, tá? Que é onde a gente filtra o sangue do paciente utilizando o sangue. Lá são algumas salas que são compostas por máquinas, todas importadas. O Brasil não fabrica esse tipo de máquina. As nossas máquinas são máquinas alemãs e algumas japonesas. São salas que nós temos que dividir esses pacientes, se eles são portadores de hepatite, são portadores ou não são portadores de alguma doença viral que possa tá contaminando os outros pacientes. Então nós temos salas de hepatite B, salas de hepatite C, salas que podem colocar paciente até HIV e tem um salão maior que são os pacientes que não têm esse tipo de vírus. Para vocês terem uma ideia, no salão maior nós temos 26 máquinas que funcionam o dia inteiro. 26 máquinas? 26 máquinas que funcionam o dia inteiro. É uma máquina exclusiva para cada paciente naquele momento. Na sala de hepatite C nós temos mais 2 máquinas e de hepatite B nós temos mais uma máquina. Tá? Ao todo são dialisados 110 pacientes. Agora, como que as pessoas chegam até vocês para o tratamento? Hoje em dia, temos o consultório particular, é claro, mas eu também atendo no AME, no qual são encaminhados esses pacientes. Aqueles pacientes que realmente eu concordo que eles têm patologia renal, muitos são encaminhados, mas não têm, mas que eu concordo que tem patologia renal e eu encaminho para o nosso ambulatório do SUS na Santa Casa, né, que é um ambulatório grande que a gente acompanha esses pacientes que têm um certo grau de déficit de função renal. Tá? E o que a gente tenta fazer, e a maior parte desses pacientes são pacientes hipertensos diabéticos.
Tá? Então, é uma coisa que eu sempre tento valorizar bastante. Por que eles chegam, por exemplo, a perder função renal? A grande maioria, não só em Tupã, mas no mundo inteiro, é pela hipertensão. Então, a gente cuidando muito bem da nossa pressão, a gente pode evitar ter alguma patologia renal no futuro. A segunda doença mais comum chama-se diabetes. Não era, mas a população brasileira está engordando como todas as outras. Tá? Existe também uma tendência genética, mas a diabetes, além de levar a problema vascular, problema oftalmológico, também leva a problema renal. Então, hoje em dia, entra no meu setor de hemodiálise, a maioria são hipertensos e diabéticos. Então, o problema renal nem sempre é causado por uma deficiência do próprio rim? Não. O problema renal, na maioria das vezes, é secundário a alguma outra patologia sistêmica, alguma outra doença sistêmica. São menores, de menor proporção, as doenças exclusivas renais. Existem nefrites, que até isso também tem uma tendência genética, tá? E algumas doenças císticas renais, que também genético, que pode levar à perda de função renal, mas não é a maioria. O pessoal se preocupa muito, os pacientes se preocupam muito com cálculos, isso é claro, gera muita dor, gera muito desconforto, mas se eu pegar todo o meu setor, eu devo ter um paciente ou 2 pacientes que perderam função renal por conta de cálculo, por causa de pedra de rim. Tá? Então a grande maioria, mesmo hipertensão, diabetes, algumas doenças genéticas, tá? As glomerulonefrites, que pode ter essa associação genética, o uso de anti-inflamatório é muito importante também, e lá no fundo, lá por último, são os cálculos renais. O uso que o senhor fala é o uso excessivo? Uso excessivo. Tem alguns que têm muita sorte, que usam anti-inflamatórios a vida inteira e acaba não acontecendo nada, né? São protegidos e a gente não sabe explicar o motivo. Mas alguns que são mais sensíveis, às vezes o uso de 1 ou 2 comprimidos, de um diclofenaco, de um nimesulide, chega a perder função renal. Por mês, eu devo dialisar 1 ou 2 pacientes na UTI por uso excessivo de anti-inflamatório. Muito sério isso, né? Muito e hoje sério, o acesso ao anti-inflamatório é muito fácil, né? Deveria a Anvisa também colocar como tarja, tarja vermelha, tarja preta, o anti-inflamatório. Porque é muito comum esse efeito colateral desse tipo Agora, de doutor, fármaco. uma pergunta que parece simples, né? Até a gente conversava antes aqui. Todas as pessoas que estão lá fazendo hemodiálise, elas sabem por que elas estão lá? Nem todas. Alguns que são pessoas mais simples, às vezes não conseguem identificar ou às vezes não sabem que perderam a função renal. Eu já tive uma situação dessas, o paciente chegar espantado, já fazia algum tempo que fazia hemodiálise, e chegar espantado e falou assim, eu fiquei sabendo que meus rins não estão funcionando. Né? Eu até me assustei, falei assim, mas o senhor não sabia que o rim estava funcionando? Não, eu achei que é porque eu estava vomitando demais, estava me sentindo mal. Eu falei, não, o senhor estava dessa forma porque os rins não estavam funcionando. Então o senhor está tentando substituir a função renal porque eles não funcionam. Porque é uma coisa interessante, alguns pacientes diminuem o volume de urina, tá? Outros não diminuem o volume de urina. Então eles não associam aqueles sintomas que eles estão tendo de emagrecimento, de náusea, de vômito, né, de aversão a alguns tipos de alimentos. Que são alguns sintomas. Que são alguns sintomas da perda de função renal. Ele não associa com a perda de função renal. Porque, doutor, mas eu faço uma quantidade de urina normal, eu estou urinando bem. Então, eles não associam, eles acham que ter problema de rim, você obrigatoriamente vai ter dor renal? Não, a maioria não vai ter dor renal. Obrigatoriamente você vai ter muito inchaço? Não, a maioria não vai ter inchaço no início. Ou vou ter muita hipertensão? A grande maioria sim tem hipertensão, mas tem outras situações também. Então, às vezes, eles não associam aqueles sintomas à perda de função renal. É importante, né, até falando dessa questão da prevenção, é sempre procurar um especialista, um profissional Sempre procurar médico. um especialista. A gente indica sempre, todo hipertenso, todo diabético, obrigatoriamente, a cada 6 meses, tem que colher exames e faz parte da rotina desses pacientes colher um exame de urina simples, que é a urina 1, e uma creatinina. Por esses 2 exames já dá para a gente identificar de forma básica já alguma alteração na função dos rins. Aqueles também que têm histórico na família de perda de função renal, deveria também, pelo menos anualmente, estar colhendo um exame de urina simples e uma creatinina, que consegue já identificar lá no início alguma alteração no funcionamento.
Doutor, agora o senhor falou que o setor, tratar como setor de hemodiálise, né, que é mais conhecido, o senhor falou que tem 2 tipos de tratamento, né, até eu desconhecia. Explica pra gente quais esses 2 tipos. Então, toda vez que o paciente é indicado que ele entre em programa dialítico, a gente tenta orientar o paciente que ele tem 2 tipos que ele pode optar. Ele pode optar pela hemodiálise, então no qual eu preciso de um vaso sanguíneo, de uma veia, que tem um calibre bom para eu poder utilizar. Então os pacientes iriam 3 vezes por semana, tá? E eu pegaria essa veia em 2 pontos e o sangue seria puxado para um filtro. E esse filtro, por 4 horas, o sangue passaria por dentro dele e ele conseguiria tirar a maior parte das impurezas. Então essa é a hemodiálise, no qual o paciente vai então à Santa Casa 3 vezes por semana, por 4 horas, e ele faz o tratamento dele. Tá? Existe um outro tipo de tratamento que a gente chama de diálise peritoneal. É instalado um catéter no abdômen. Esse catéter ele fica solto na cavidade abdominal e a cavidade abdominal da gente ela é envolta por uma membrana que chama peritônio. E esse peritônio ele é como se fosse uma folha de papel e ela está cheia de vasos sanguíneos. E é colocado um líquido dentro do abdômen dele e ele esse peritônio em contato com esse líquido especial, você também puxa as impurezas. E o paciente faz isso em casa. Então, o nosso contato com o paciente, porque a enfermeira ela faz o treinamento da família e do próprio paciente, tá? Ela inscreve esse paciente no Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, existem 2 empresas no Brasil, que chama Fresenius e Baxter, são multinacionais, e elas fornecem toda a solução, tá? Isso é um contrato com o Ministério da Saúde. Ela fornece as soluções e fornece uma máquina também, no qual o paciente, à noite, ele faz a conexão dessas bolsas. E faz durante a noite, enquanto ele dorme? Enquanto ele dorme, no método automatizado, que é o que a gente faz em todos os pacientes, existe essa máquina, e ele faz a conexão dessa bolsa no catéter que ele tem no abdômen, e a máquina, ela joga esse líquido para dentro. Depois de um certo tempo, ela suga esse líquido. Na hora que ela suga e esse líquido é eliminado num ralinho mesmo do banheiro, tá? Você está tirando as impurezas. Então, ela faz isso durante o sono. Isso dá um conforto, uma autonomia? Isso dá uma autonomia para o paciente. Hoje em dia é muito complicado, que é uma coisa chata no tratamento hemodialítico. Se o paciente falar assim, olha, eu quero viajar para São Paulo, quero passar uma semana em São Paulo. Eu tenho que pedir autorização para a regional de saúde, se for paciente SUS. A regional entra em contato com um setor de hemodiálise em São Paulo para falar, olha, o paciente aqui de Tupã, fulano de tal, quer passar uns dias aí. E ele tem que ceder essa vaga para o paciente. Se naquele setor de hemodiálise ele não tiver vaga, o paciente não pode viajar. Porque ele não pode interromper, ele tem que continuar em outra localidade. Ele tem que continuar em alguma localidade. Ele pode, no máximo, se ele faz na sexta-feira, ele vai fazer na segunda, viajar na sexta-noite, no sábado, ficar 2 dias e voltar. Mas se ele quer passar uma semana fora, ele não consegue. Na diálise peritoneal, se você for para um local adequado, um local limpo, ele pode levar a máquina dele, ele leva as bolsas dele, ele viaja, ele fica o tempo que ele quiser fora. Então ele tem essa autonomia. Interessante também para os pacientes que trabalham a diálise peritoneal, porque ele faz tratamento durante a noite, durante o dia ele está livre. Os pacientes que fazem hemodiálise, ele vai ter o período da manhã ou vai ter o período da tarde que ele vai ficar no setor de hemodiálise, ele não vai poder trabalhar. Praticamente, né? Esses 3 dias ele prejudica parte do dia ou o dia todo, né? Sim, parte do dia ou o dia todo, né? Tem pacientes que ficam durante a sessão é sempre muito tranquilo, mas às vezes fica em casa um pouco mais abatido no dia que faz a sessão, então ele acaba perdendo o dia inteiro se ele faz no período da manhã. Então já atrapalha um trabalho, né? Que ele Agora, tem que fazer. Doutor, a hemodiálise para o tratamento de um problema renal, ela é que etapa, né, de um problema renal da pessoa? Porque ela não é o primeiro tratamento, né? Existe algo que é feito antes até se chegar nessa etapa? Sim, sim. É considerado como o paciente diz renal crônico, pacientes que têm função renal abaixo de 60%. Tá? Existem exames que a gente faz de urina de 24 horas, ou mesmo a coleta da creatinina, a gente coloca em fórmulas. Hoje em dia existem aplicativos que a gente coloca a forma, a idade, o peso, e já solta a aproximação, o número aproximado da função renal. Então é considerado paciente renal crônico, pacientes abaixo de 60%. É claro que esses pacientes abaixo de 60%,
merece uma atenção especial, mas são pacientes que vão para a hemodiálise, tá? Geralmente esses pacientes, como as doenças que levam à perda de função renal são doenças sistêmicas, o enfoque do tratamento é sempre controlar essas doenças que prejudicam os rins, né? É comum eu falar para meus pacientes, o seu rim, ele não tem problema, tá? O seu problema chama-se diabetes, o seu problema chama-se hipertensão, o seu problema chama-se uso abusivo de anti-inflamatório, tá? Então nós vamos tratar melhor essas doenças básicas que estão acometendo o seu rim e também uma coisa que a gente tem que sempre bater muito é a questão dietética, né? Diminuir o máximo das coisas industrializadas que a gente consome. Uma coisa básica também de quem tem problema renal é diminuir o uso abusivo de proteína. Toda vez que eu consumo muita proteína, de certa forma eu gero muita substância tóxica no meu corpo e quem tem que eliminar essa substância são os rins. Então toda vez que eu abuso do funcionamento renal, eu prejudico, eu perco mais rapidamente. Então existem dietas apropriadas para o paciente renal crônico. Para isso, para a gente tentar ao máximo prolongar a sobrevida desses rins, né? Tá certo, doutor. Nós vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo a gente fala um pouco mais sobre isso e falar um pouco mais também do setor de hemodiálise, que é uma referência em toda a região, um local que passou por reformas nesses 27 anos, né, que o senhor falou, vem evoluindo, recebendo novos equipamentos e que o senhor faz parte dessa equipe que coordena esse trabalho. Daqui a pouco nós voltamos recebendo aqui o Dr. Leandro Belloni, ele que é um dos médicos que coordenam o setor de terapia renal substitutiva, ou setor de hemodiálise da Santa Casa de Tupã. Daqui a pouco a gente volta.